Bom, na aula passada nós tínhamos realizado um exercício para o cálculo de, digamos, usando a teoria de vibrações aleatórias, calcular em um sistema de um grau de liberdade algumas probabilidades de ocorrência de algumas variáveis, né? Então nós tínhamos lá esse sistema de um grau de liberdade com esses parâmetros de rigidez, massa e amortecimento, e aí poderíamos calcular as frequências naturais tanto em radianos por segundo como em hertz. A ideia era calcular duas questões: a probabilidade de que a força interna um valor absoluto, né? Ou seja, que seja maior do 40 kN ou maior em valor absoluto do que menos 40 kN. Essa força interna é a força dada por essa expressão, né? Porque é a força interna, não a força externa que é aplicada na estrutura, a força interna da mola. E a outra questão era calcular a probabilidade de excedência ou o valor da probabilidade do deslocamento para ter uma excedência do 5%. A gente tinha mostrado já esse processo aí. E aqui a gente estabeleceu um tipo de espectro do ruído branco, né? Um tipo com espectro plano, nós chamamos espectro de ruído branco. E aqui temos o valor da amplitude desse espectro e até onde a faixa de frequência, até onde ele pode excitar a estrutura. Uma coisa que a gente tem que às vezes verificar nesse exemplo é que essa faixa de excitação esteja dentro da frequência natural, né? Porque se nós temos uma estrutura que está fora dessa faixa do espectro da excitação com sua frequência natural, realmente não teria sentido fazer nenhum cálculo, porque não estaria excitando a estrutura, estaria fora, né? Mas no nosso caso, essa estrutura está aqui dentro, está mais ou menos um valor de 5 Hz e a faixa chega até 50 Hz. Bom, eu não vou entrar nos detalhes porque a gente já mostrou isso na aula passada. A gente calculou aí o valor da variância do deslocamento para poder calcular probabilidades. No caso da força, a gente precisava calcular, definir o valor da variância da força, né? Aí a gente mostrou um processo para poder analiticamente estabelecer qual é a fórmula para você calcular o valor da variância da força interna, que a gente chegou nessa expressão. Então ele está relacionado com a rigidez e com a variância do deslocamento. Com isso, a gente pode calcular a variância da força interna a partir da variância da força do deslocamento, que foi calculada com essa expressão para o caso de um espectro plano, né? A gente definiu uma expressão que é simples, que simplesmente depende da frequência natural, da taxa de amortecimento, da rigidez e do valor da amplitude do espectro da excitação. Então, com isso, você calcula a variância da força e pode calcular probabilidade, né? Utilizando o processo que já foi mostrado, utilizando uma distribuição normal, né? Bom, aí a gente chegou nesse valor, deu 15% de probabilidade nesse caso, para que a força seja maior de 40 kN absoluto, né? Um valor absoluto. E também nós calculamos aqui, a gente procura um valor do deslocamento para que a probabilidade de excedência seja
igual ao 5%. Então, realizando aquele procedimento que já foi explicado, a gente chegou a um valor de 0,0275 metros, que é o deslocamento que gera essa probabilidade de incidência mínima do 5%. Bom, o que eu queria mostrar na aula passada, que não deu tempo, vamos realizar isso usando o MATLAB, né? Vamos fazer esses cálculos de duas formas. Então, a primeira forma, nós sabemos que para poder calcular a variância dos deslocamentos, a gente pode integrar o espectro da resposta. O espectro da resposta tem essa formulação. Você multiplica o espectro da excitação vezes as funções de transferência ou de admitância mecânica. Isso te dá o espectro da resposta. E a gente integra numericamente esse gráfico aqui, espectro da resposta, você pode obter esse valor aqui, né? Então a gente vai fazer dessa forma, calcular com integrais lá no MATLAB, integrando uma função, utilizando integração numérica, o método do trapézio, né? Que ele já está incorporado aí no MATLAB. E com essa variância, com essa equação, a gente pode também calcular a variância da força interna e calcular probabilidade, né? Calcular essas probabilidades. A outra forma é realizando uma simulação, incorporando uma excitação tipo ruído branco com números aleatórios. A gente pode gerar números aleatórios que tenham essa distribuição do espectro. Isso aqui a gente mostrou que o ruído branco ele é uma excitação totalmente aleatória, porque a função de correlação ela é igual em zero, ela é igual à variância daquele processo aleatório, mas quando a função de correlação, o tau, lembram o tau ele começa a aumentar, já a correlação entre o deslocamento no tempo ela começa a ser zero, né? Então, esse tipo de processo aleatório que tem uma função de correlação igual ao impulso, ele é números aleatórios totalmente aleatório, né? Você pode colocar números aleatórios com uma distribuição normal e ele vai ter esse tipo de espectro. Então a gente vai ver isso lá no MATLAB, como a gente faz isso. Então a gente vai calcular a partir dos dados do deslocamento na simulação, ou seja, citando um sistema de um grau de liberdade e solucionando a equação dinâmica, a gente pode calcular também essas probabilidades, né? Mas essas probabilidades e variâncias, utilizando as variâncias, vão vir diretamente dos dados do deslocamento. A gente vai ter um monte de dados de deslocamento e utilizando utilizando esse processo aqui que a gente já tinha mostrado, esse processo aqui de procurar os valores que cumprem aquela condição que você quer calcular a probabilidade, você também com dados pode calcular essas probabilidades que você, tanto da força como do deslocamento. Então a gente vai fazer dos dois jeitos, utilizando integrais ou utilizando simulação com dados. Então vamos lá no MATLAB. Estão enxergando aí o MATLAB? Por favor, me comente. Sí, profe. Ok. Bom, então vamos ir explicando aí passo a passo cada um
das linhas do código. Por que é bom aí vocês aprenderem como é que a gente pode fazer esses cálculos numa ferramenta? Pode ser MATLAB, pode ser Octave, né? GPU, GNU, não lembro como é que é, Octave, que é gratuito. Não sei se eu falei já dele. E você pode procurar aí e funciona exatamente igual que o MATLAB e pode fazer os mesmos cálculos que eu vou fazer aqui. Esse script eu posso passar depois. E a ideia é que vocês aí tenham uma primeira, os que não conhecem o MATLAB, uma primeira contato, né? Porque algumas tarefas vão ser dirigidas nesse formato. Bom, então a gente vai utilizar os mesmos dados do problema. A gente tinha lá uma rigidez de 2 vezes aqui seria 2 vezes 10 a 6, né? A massa de 2 vezes 10 a 3 e o amortecimento de 0,02. Então vamos lá no MATLAB e vamos colocar esses valores. A rigidez se define assim, né? K igual a 2 exponente 6 é massa igual a 2 exponente 3. Esse ponto e coma que é colocado no final é para que a variável ela não saia aqui na janela de comandos. E esses dois comandos aqui que eu estou colocando lá em cima, esse comando aqui é para apagar todas as figuras que possivelmente possam existir abertas, e também para apagar esse aqui, para apagar todas as variáveis que estejam nesse espaço de trabalho. Aqui você vê que tem um monte, né? Possivelmente cálculos anteriores que eu fiz. Então quando eu faço isso aqui, ele apaga todas as variáveis que estão lá. Então vamos aí passo a passo. Eu coloquei esse ponto aí vermelho para dar uma parada dentro do programa. Para rodar o programa vocês usam o F5 ou esse botão aqui. Vou mudar de novo. Então, aqui primeiro o cálculo que estamos fazendo é a frequência natural, né? A raiz de K sobre M, e a frequência natural em Hz. O mesmo valor que a gente calculou lá, né? 5 Hz. Nós podemos calcular também a frequência amortecida, com o equacionamento que a gente já conhece, que depende do amortecimento. E nós vamos a colocar, eu já tinha falado isso aqui várias vezes, uma frequência de amostragem, que é o número de dados por segundo do sinal que a gente pode gerar para fazer a simulação. Isso aqui por enquanto eu não vou usar, né? Porque esses dados aqui são para realizar o processo através da simulação. No entanto, ele serve para definir o delta de frequência no espectro. Então o espectro tanto como da excitação como da resposta, ele tem que ter uma resolução das frequências, porque lembrem que esse é um gráfico que relaciona frequência com amplitude. Então eu tenho que criar uns dados de frequência para poder avaliar aquele espectro que depende dessas frequências. Então geralmente a gente utiliza o formato, digamos, como é graficado Fourier, né? Então o que faz na transformada de Fourier é que você utiliza geralmente uma quantidade de divisões do espectro do tipo exponente 2, né? Pode colocar 2 a 10, 2 a 9, 2 a 11. Então esse aqui é, digamos, a quantidade de divisões daquela abscissa do espectro. Então você vê aqui que eu estou pegando a faixa total em que eu vou fazer a análise, que é 100 Hz, e estou dividindo entre o número de divisões, né? Aqui calculando um delta de frequência naquele
um delta de frequência naquela faixa de frequência em que estou realizando a análise. Essa faixa de frequência máxima está relacionada com o delta de tempo que vou utilizar na simulação. Ou seja, o delta do tempo aqui é o inverso da frequência. Aqui estou falando, olha, eu vou tomar 100 dados por segundo. O inverso, o delta de tempo seria 1 sobre 100. Né? Então, para eu tomar 100 dados por segundo, preciso esse delta de tempo que estou calculando aí. 0,01 segundos criar um dado. Então, com essa resolução do espectro, estou pegando a faixa total e vendo entre o número total que eu quero, né? Pode reduzir, pode colocar maior. Geralmente utilizo esse aí, 2 vezes a 11. E aí posso calcular essas abscissas do espectro, pode ser em radianos. Estão vendo aqui, vou de 0 até fs e meio, porque na transformada de Fourier você vai de menos fs e meios até fs e meio. Essa é a faixa total, né, de frequência que sai no espectro. Profe, una pregunta ahí. Ahí el delta, o sea, los gráficos serían por puntos o es una línea continua. Digamos que hay tantos puntos pequeñitos que dejan ver que parece que fuera una línea continua. ¿Cómo es el gráfico en MATLAB? No sé. A gente vai ver isso daqui a pouco. Parece uma linha contínua, mas são pontos, na verdade. Son puntos. Esa era mi duda. São pontos. São pontos porque aqui estamos fazendo... Bom, a gente vai avaliar aquelas equações do espectro a cada delta de frequência. E cada delta de frequência é isso aqui. Realmente são pontos. Ya. Listo, profe. Gracias. Então, a gente vai só avaliar a metade do espectro. Eu vou ir de 0 até a frequência demonstrada entre fs e meios. Eu poderia fazer os dois lados, mas normalmente a gente não se interessa muito do outro lado, né? Porque são simétricos. Eu falei que eles são... A função de densidade espectral ela é simétrica como a função de correlação simétrica em torno do eixo zero, da ordenada zero. Então você pode calcular esses dados de frequências de 0 até fs e meios em radianos. Tá aqui, estou utilizando 2π vezes fs entre 2, ou em hertz. Então aqui eu tiro 2π e coloco o delta fs em hertz. Então aí vou criar um monte de dados que vão de 0 até fs e meios. Cada delta de fs, vemos aqui que o delta é de 0,048, em radianos seria de 0,030. Então estou criando aí uma abscissa para poder fazer o gráfico do espectro, né? Lembrem que o gráfico do espectro ele depende do quê? Ele depende da frequência, a frequência de excitação. Então esse é o W, né? Esse é os W que eu vou avaliar a minha função do espectro. A função do espectro ela depende da função de transferência, que também depende do W, e depende da espectro de excitação, que também depende do W, que pode ser nos dois tipos de unidades, seja em radianos ou seja em hertz. Geralmente eu faço em hertz, mas às vezes a equação vem com W, você utiliza o W, né? Bom, então agora o primeiro que eu vou fazer é definir o espectro da excitação, primeiro que tudo. Mas o espectro da excitação a gente sabe que é plano, não tem uma função, normalmente não há uma função aí, simplesmente ele é plano, ou seja, é o mesmo dado que vai de 0 até 50 Hz, pronto. Quando a gente fosse avaliar aqui o espectro da resposta, aí sim temos, lembrem que esse beta ele é igual a W entre a frequência natural, e esse é o W que eu criei lá, é o vetor que eu criei da frequência. Esse que eu vou incluir aqui nessa equação para avaliar uma função da função de transferência,
multiplico pelo espectro de excitação, que é esse aqui, que é uma multiplicação de ponto a ponto de um vetor, e calculo o espectro, defino o espectro da resposta. Bom, então vamos definir o espectro da excitação. Então, o espectro de excitação tem uma ordenada aqui, uma amplitude de 4 vezes 10 a 6, que seria elevar a massa ao quadrado. Eu deixei aí essa relação, mas tudo bem. É a massa ao quadrado, né? Ok? Por isso eu coloquei aqui massa ao quadrado. E estou gerando, olha, uma função cheia, multiplico a massa ao quadrado vezes um monte de uns. Ou seja, para gerar esse espectro plano. O comprimento, aqui estou gerando um vetor cheio de 1 com, estou colocando aqui o comprimento desse vetor, que tem que ser igual ao comprimento do número da quantidade total de frequência na faixa, nas abscissas da frequência, né, que seria 1025. Então, por isso eu coloco aqui o comprimento. Esse aqui é o comprimento, a massa ao quadrado, que é a amplitude da excitação no espectro, vezes um vetor cheio de 1. Mas lembrem que ele vai até 50 Hz. Ele não vai até eu coloquei aqui até, bom, realmente vai até o mesmo ponto, né? Mas tudo bem, não tem problema. Mas poderia colocar até 20 Hz, aí você teria que fazer um corte, né? Mas nesse caso aqui está indo até o final, porque aqui eu estou indo até a fs,5, que é 50 Hz. Mas não tem problema. De qualquer forma, se supondo que aquele espectro ele fosse a 20 Hz, você teria que fazer um corte, colocar zeros e aqui o valor da amplitude. Aí nesse caso, você tem que fazer esse corte aqui procurando aquelas frequências, o ponto onde as frequências são maior que a frequência de corte da excitação. Estou procurando aqui, olha, procurando nesse vetor quais pontos são maiores no vetor, quais pontos, ou seja, o vetor tem 1025 dados, o 1025, sim, um vetor de 1 por 1025, ele vai me dizer, olha, quais são os pontos desse vetor aqui. Ele me mostrou aí que é só um, né? Porque estou indo até o final. Quais são os pontos desse vetor? Coloquei maior igual deveria colocar maior realmente. Vamos deixar maior. Faça de novo. Ele deveria não dar, aí você está vendo que não estava dando nada, né? Não está dando nenhuma informação porque realmente não há, digamos, no espectro não há dados nos quais não tenha esse valor. Se eu colocasse, por exemplo, aqui 20, que poderia fazer isso, 20, vou fazer de novo. Ele vai me dar uma informação, olha, tem todos esses dados aí são maiores do que 20 Hz, portanto aqueles todos, eu vou mostrar aqui rapidamente um gráfico desse espectro, como é que ele fica. É uma coisa plana só. Então estão vendo ele plano e até um valor que foi definido é zero. Bom, vamos voltar aqui, vamos deixar 50, que é realmente o que a gente está olhando, porque senão vai dar diferente dos resultados. Então vamos deixar 50 aí. Então, com esse processo aí eu defini o espectro plano. Vamos rodar até lá embaixo. Ok, a gente criou na variável SPP o espectro plano da excitação.
A integral embaixo desse monte de pontinhos, porque isso aqui são pontos, lembre? Parece uma linha, mas são pontos. A integral embaixo disso aqui me dá o quê? A variância da força externa. Então, aqui temos um comando que você simplesmente dá as ordenadas, desculpe, dá as abscissa e dá as ordenadas. E ele calcula aí, utilizando o trapezoide, integração um trapézio, cada delta de frequência, calcula essa área, e essa área é igual à variância. Então aqui a gente vê que deu esse valor aí. Bom, esse é o primeiro passo, criação desse gráfico aqui. Então a gente vai agora, utilizando esse gráfico, calcular o espectro da resposta, que lembrem, precisa dessa equação aqui, que é a função de transferência. Então vamos lá. Bom, aqui eu estou fazendo o mesmo gráfico que já fiz, estou graficando isso. Estou fazendo o mesmo gráfico que eu tinha mostrado para vocês, criando uma figura. Estou fazendo como eu vou fazer vários plots. Esse subplot aí o que faz é criar como uma matriz dessa figura aqui. Então vou fazer 4 gráficos, né? Um gráfico aqui, outro gráfico aqui, outro gráfico aqui, outro gráfico aqui. Por isso eu coloco 2 por 2. E estou começando pelo primeiro gráfico, que é esse 1 aí. Então o primeiro gráfico, ele dividiu essa figura aqui em 4. Ele já sabe que aqui vai ter um, aqui vai ter outro e aqui vai ter outro. Então aqui estou colocando a parte, lá em cima eu vou colocar a parte analítica, e aqui embaixo as duas da simulação, o espectro da força analítico, o espectro, aqui vou colocar o espectro da resposta analítico, aqui vou colocar o espectro da força simulado, e aqui o espectro da resposta simulado. Então estou fazendo aí o primeiro gráfico lá em cima. Esse subplot aí funciona dessa forma. E aqui estou colocando só o título do gráfico, né? Bom, então vamos fazer o espectro analítico da resposta. Então é essa equação, olha aí, essa equação. Nós sabemos que o beta é igual a W entre W, a frequência natural, portanto, olha, eu já aqui faço o cálculo do beta, e que é um monte de pontinho, né? Divido entre a frequência natural e vou lá direto naquela equação e faço o cálculo. Então aqui a gente tem que ter cuidado no seguinte: como a gente está fazendo um cálculo de um vetor, quando você leva o MATLAB, ele sempre considera que suas variáveis são matrizes. Ele não sabe de vetores. Então, quando você vai elevar ao quadrado um vetor, se você coloca direto esse elevado ao quadrado, ele vai assumir que é uma matriz, vai querer fazer uma multiplicação matricial. Então, você tem que informar para ele, colocando um ponto aqui antes, para falar, olha, você vai elevar ao quadrado mais cada um dos dados daquele vetor, não é uma matriz. Então esse pontinho aí, por isso, né? Ele tá, se você eleva b ao quadrado, ele vai falar erro. Olha, ele falou erro. Então ele já te recomenda, olha, utilize, em vez de utilizar esse aí, o quadrado, utiliza o pontinho. Você está fazendo errado. Então você coloca o pontinho e ele vai levar todos os dados ao quadrado. Igual aqui, né? Aqui também o amortecimento, como é uma constante, não tem problema. E aqui, de novo, né? Tem que levar ao quadrado, coloca o pontinho. Então é assim, né? Então a gente está utilizando essa equação aqui. Esse é o quadrado, tem que colocar o pontinho, isso é um ponto a ponto. E de novo o pontinho, porque também isso cria aqui um vetor. E ele vai levar de novo, e também aqui nesse caso.
Bom, então isso, e aqui nessa divisão também, né? Porque aqui embaixo gera um vetor. Então se você coloca 1 entre um vetor, vou colocar aí 1 entre um vetor, ele vai gerar de novo erro. Ele vai falar, olha, isso aí não tem sentido. Porque um vetor, você estaria aí calculando a inversa de uma matriz. E essa matriz é um vetor, então não vai dar um erro. Então esse ponto também é utilizado para isso. Um dividido entre um vetor, você está aqui indicando que faça a divisão ponto a ponto. Então aí não daria erro. Ok, então tendo isso em conta, né? Por que se escreve assim? Aí a gente calcula a função de transferência, que são um monte de dados. Então a gente vai utilizar a equação, essa aqui, que é a mesma essa que estou escrevendo aqui. Também estou colocando o pontinho, né? Olha o pontinho aí antes, para indicar que multiplique ponto a ponto dentro do vetor e não uma multiplicação matricial. Se você coloca HW vezes HW, ele vai dar erro, ele vai falar, olha, isso aí não tem sentido, porque ele acha que são matrizes. Então, colocando um pontinho, ele multiplica vectorialmente, ponto a ponto, como se fosse um produto escalar, né? Bom, fazendo essa multiplicação, a gente vai ter aí o espectro da resposta e vou colocar aquela outra na posição 2, né? Lembrem que aqui no gráfico, aqui é 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar na posição 2 e colocar o título, né? Aqui estou calculando o valor absoluto, a magnitude do espectro da resposta, e a gente tem um gráfico dessa forma. Ok? Às vezes é melhor fazer fazer de novo aqui em coordenadas logarítmicas, às vezes fica melhor, mas tanto faz. Em coordenadas, o espectro é muito graficado em decibéis, né? Que é uma coordenada desse tipo, logarítmico. Não é exatamente isso aí, mas é mais ou menos isso. Então fica mais legal, aí você vê o pico em coordenadas logarítmicas, né? Então aí vemos seria espectro da resposta de um sistema de 1 grau de liberdade. Tem uma frequência só, devido a essa excitação, né? Bom, então temos que calcular aqui, lembrem, a gente calculou isso através de um processo simples, porque era um sistema, digamos, excitado por ruído branco. A gente tem um equacionamento direto, mas uma forma de calcular essa variância é calculando a integral embaixo desse gráfico, embaixo desse gráfico. Então vamos fazer isso, né? Vamos calcular aqui as abscissas ordenadas, utilizar o comando de cálculo de área, e ele vai me devolver aí o valor da variância. Então deu 1,9764 por 10 a menos 4. Calculou a área. Eu fiz o cálculo pela área, não fiz o cálculo pela equação. Mas aqui eu tenho também a equaçãozinha que a gente usou e tem que dar exatamente igual. Olha. Tá, os mesmos valores, utilizando a equação que não é aproximada, é exata mesmo, da variância quando temos um ruído branco, e utilizando a área pelos dois lados. A gente pode com isso calcular o desvio padrão, que é a raiz da variância, e também, então vou fazer aqui, eu vou fazer o inverso, né? Aqui nesse exercício a gente calculou que esse deslocamento ele tem uma probabilidade de excedência de 5%. Fiz o cálculo aqui com o Z, né?
Mas eu vou fazer o contrário, eu vou procurar qual é a probabilidade desse vírgula 0,275. O que tem que me dar é 5%. Tem que me dar uma probabilidade de 5%. Se esse cálculo está certo, fazendo o contrário, tem que me dar 5%. Então, isso que eu vou fazer aqui. Vou colocar um deslocamento de 0,025. Lembrem que a média do deslocamento nesse processo giratório é sempre igual a zero. Eu estou aqui fazendo a mudança de variável para uma distribuição normal padronizada, né? Com variância igual a zero, variância igual a 1 e média igual a zero. Então, o Z, olha o Z, que é o mesmo valor que eu coloquei aqui. Estão vendo? Z 1,96, aqui deu 1, a mesma coisa. E a probabilidade tem que ser 5%. E calculo a probabilidade, esse comando aqui que ele está fazendo. Está me devolvendo o valor da probabilidade para o Z. É o mesmo como se eu utilizasse a tabela, aquela tabela para o cálculo de probabilidade. Você coloca o Z e ele te devolve aí 97, então estão vendo aí que deu os 5%. Só está certo esse cálculo de... Lá foi aproximado, né? Porque eu coloquei 0,96, realmente exatamente tinha que ser 0,95. Para o deslocamento é um pouquinho diferente, né? Para que exatamente os 5%. Mas está certo aí. Então, por que colocou duas vezes, né? Porque dos dois lados, né? Dos dois lados da função de distribuição de probabilidade normal. E aqui o 100% para dar o valor em porcentagem. Bom, a gente também calculou lá, eu estou fazendo tudo isso aqui utilizando os dados digamos, analítico, né? Utilizando as funções analíticas, essas aqui. A gente vai fazer isso mesmo, esse aqui, mas utilizando dados, né? No caso do espectro, a gente vai ver lá, tem um método para calcular a partir de dados esse gráfico. E aí não vou entrar em detalhes, só vou mostrar o comando que faz isso, que faz esse cálculo, que utiliza um método a partir de dados. Bom, então vou calcular aqui com a equação equação de variância, a variância da força interna, né? Calculando com o valor que saiu lá da integral embaixo, a gente calcula aí a variância da força e calcula também o desvio padrão. Desvio padrão é a raiz disso. Também poderíamos calcular qual é a probabilidade aqui nesse caso seria direto, né? A gente pediu nesse exemplo qual é a probabilidade de F ser maior de 40 kN. Aqui estou colocando X igual a 40.000, que é 40 kN. Estou calculando o Z da distribuição de probabilidade normal padronizada, que é esse valor aqui, olha, que está o Z, 1,42, aí deu 1,4226. E a probabilidade nesse caso, que se da forma que a gente calculou, deu 15,48% por aqui, e aqui temos 15,42%, que é o mesmo, quase o mesmo valor. Bom, esse é um processo analítico. Eu peguei, o que eu fiz aqui foi calcular a partir da área embaixo da curva, dessa curva aqui, calcular a variância da resposta e também com isso calcular a probabilidade. O que a gente verificou é que essa equação que a gente usa assim direta tá certo, né? Ela calcula exatamente a variância sem necessidade de você fazer esse cálculo da área embaixo da curva. Bom, vamos fazer isso aqui um pouquinho mais complicado, que é fazendo através de simular, né? Você pode fazer de forma analítica ou simulando dados. O que a gente vai fazer é
criar um conjunto de dados aleatórios que tenham essa distribuição no espectro da excitação, que seja claro. Nesse caso eu já falei que pode ser uns números aleatórios gerados a partir de uma distribuição normal. Essa distribuição normal tem que ter o quê? Que a média seja igual a zero. A gente sempre assume aqui que a média é igual a zero. E que tenha a mesma variância ou o mesmo desvio padrão. O desvio padrão eu calculei lá em cima, ou variância, a área embaixo desse grafiquinho aqui, que já foi calculada, foi definido aqui, né? Olha, aí está o valor. Então a gente vai utilizar esse mesmo cálculo da variância para gerar números aleatórios com essa distribuição de probabilidade com essa variância. Então o comando que se utiliza para gerar esses números aleatórios é esse aqui. Ele gera números aleatórios com qualquer distribuição de probabilidade que você deseje, né? Tem um monte de distribuição de probabilidade, não só essa aqui é normal, mas cada distribuição de probabilidade tem seus parâmetros, né? Nesse caso aqui da normal, nós utilizamos a média, a gente já conhece, e o desvio padrão, ok? Então esses são os dois parâmetros para o caso de gerar números aleatórios normais. E aqui eu estou colocando o tamanho da matriz dos números aleatórios, né? Então aqui estou colocando um vetor, uma linha só, e comprimento do tempo que eu vou analisar. Então aqui eu criei um vetor de tempo utilizando o delta, o mesmo delta de tempo que foi calculado lá em cima. Aqui foi calculado o delta de tempo, que depende da frequência de amostragem que eu defini, né? Tem que ser a mesma, porque senão porque ele está relacionado com o espectro que eu gerei aqui, né? Eu gerei um espectro de 0 de menos 50 a 50 Hz, tem que ser exatamente esse delta de tempo. Se você colocar outro aí, vai dar uma excitação com uma faixa de espectro diferente. Então tem que ser o mesmo. Então o tempo aqui vai de 0 até um T máximo 3600 segundos. Coloquei 1 hora de excitação. Vou colocar mais ou menos, depende. É importante ter uma boa quantidade de dados, né? Porque se você colocar 100 dados aí, não vai dar para você estimar alguma coisa. Entre mais dados você tenha, lembre que aqui eu vou calcular a variância da resposta a partir de dados. Então, entre mais dados, melhor, para ter uma melhor aproximação. Bom, aqui eu estou gerando a excitação. Então aqui vai me dar um conjunto de dados com uma distribuição normal com esse desvio padrão. Eu posso aqui, vamos ver aqui o gráfico, como é que é essa excitação. Então é uma coisa totalmente aleatória, né? Olha, mas ela é totalmente aleatória. Olha a média aqui, se vê que igual a zero, né? Totalmente aleatória, mas a gente sabe características estatísticas desse negócio aqui. A gente sabe que a média é igual a zero e que o desvio padrão tem um valor. Então a gente tem controle realmente. Parece uma coisa totalmente absurda, mas essa é a teoria de vibrações aleatórias, né? A gente sabe realmente o que pode acontecer com esse tipo de excitações aleatórias. Bom, então isso aqui é uma parte que eu não vou explicar como que funciona esse método, embora ele seja faz parte do conteúdo de uma disciplina do mestrado de dinâmica. Mas aqui eu simplesmente há uma forma, eu vou falar que tem uma forma que a partir de dados eu possa estimar esse espectro, né? Ou seja, há estimadores do espectro a partir de dados. Esse método que eu estou utilizando aqui se chama, o nome é o método de Welch, e ele utiliza uma série de parâmetros. Eu simplesmente vou mencionar eles e não teria que entrar a falar, fuge muito já da disciplina.
Mas é da mesma forma que como eu consigo ter um estimador da média, da variância, de qualquer estatístico, há um estatístico para definir o espectro também, que é uma questão que vem de dados aleatórios, né? Então você aí coloca os dados aleatórios, né? Nesse caso aqui é um espectro que nós chamamos de autoespectro, né? Porque são os dados com os mesmos dados. Eu poderia criar espectro cruzado, que seria um dado com um número, um processo aleatório com outro processo aleatório totalmente diferente. Mas nesse caso aqui é o mesmo, por isso eu coloco PP, que se usa uma janela temporal, que ela tem um problema na transformada de Fourier, enfim, que gera um problema de líquidos, problema numérico mesmo. E com essa janela melhora esse problema em caso de números aleatórios, porque a transformada de Fourier considera que os sinais eles são totalmente periódicos, né? Bom, esse aqui é o tamanho da janela, colocando aí 50%, e o tamanho da transformada de Fourier que a gente definiu lá em cima para ter a mesma resolução do espectro, né? Eu defini isso aqui da forma como eu defino a transformada de Fourier, por isso mesmo, né? A gente vai ter exatamente a mesma resolução do espectro que vai vir desse cálculo aqui. Então ele vai calcular esse espectro. Ele calcula aqui nessa variável esse espectro. E vai dar o delta, e esse calculinho que eu fiz aqui lá em cima é exatamente o que faz internamente esse método. Ele faz esse cálculo aqui e está dando para você esse mesmo f que está aqui, ele sai aqui em esse f. Ou seja, os dados para avaliar a frequência. Bom, então vamos graficar esse cálculo desse método aí. Lembrem o método de Welch. Bom, aqui eu já tinha apagado os outros gráficos, vou deixar todos melhor. Vou rodar de novo. Vou fazer uma mudança lá embaixo também para esse aqui, para o espectro da resposta simulada. Bom, vamos rodar aqui. A gente está simulando aí 1 hora de dados. Então você está vendo ali aí, fiz uma estimação desse espectro devido a esses números aleatórios. Vocês estão vendo que ele quase plano em torno da mesma amplitude, olha. Como são números aleatórios, aí dá uma aproximação. Então o que se espera, olha, está quase o mesmo espectro plano. Então o que a gente vai fazer agora é gerar esse espectro aqui, né, com a simulação. Mas como você faz isso? Eu vou fazer o mesmo análise dinâmico que a gente já tem feito para um sistema de 1 grau de liberdade, né? Vou definir a resposta ao impulso, ok? E vou fazer a força. Agora a gente tem essa força que é totalmente aleatória. E vou fazer a convolução com o impulso. Multiplico pelo delta de tempo e posso definir a resposta do sistema. Esse procedimento eu já mostrei anteriormente. Então ele vai demorar um pouquinho. Realmente esse processo ele está fazendo o cálculo dinâmico do deslocamento ao longo do tempo, colocando essa excitação totalmente aleatória. Também depende da computadora, né? A computadora minha ela é um pouquinho lenta. Bom,
já fez o cálculo aí. E olha, eu vou calcular agora a variância da resposta, mas a partir dos dados. Não estou calculando os dados que surgiram daquela resposta, né? Como se realmente eu tivesse medido aqueles dados ao longo do tempo, como eu colocar aqui numa estrutura um sensor, e aí eu deixo que o vento ou a força aleatória bata na estrutura, eu faço uma medição, vou fazendo medições, e eu posso, a partir desses dados, saber também, conhecer também a variância da resposta, né? Porque fez a medição, como se a gente estivesse fazendo uma medição na estrutura. Bom, então o que a gente espera é que essa variância seja exatamente igual que o cálculo teórico, né? Então aí temos que ter uma aproximação, né? Não é exatamente igual, mas se aproximou devido ao que são dados. Então a gente tinha lá um valor de 1,97 por 10 a menos 4 e aqui deu um valor de 2,12 por 10 a menos 4. Então, não é exatamente igual, mas se aproxima bastante. À medida que eu coloco mais dados aqui, ele vai se aproximar ainda melhor. E também temos que, cada vez que você roda a simulação, ele vai dar um pouquinho diferente, devido a esse problema de que eu estou fazendo com dados, né? Mas no final a média se você faz um monte de simulações, o que se espera é que a média seja igual ao valor teórico. Bom, vou fazer o mesmo cálculo do espectro utilizando o método. Então aqui eu simplesmente o que mudo é, agora ao invés de colocar a força, vou colocar a resposta, ok? Resposta, e ele vai me dar o espectro da resposta agora. Então vamos ver como é que fica esse gráfico. Vou mostrar aqui o gráfico. Então olha o gráfico como ele ficou. Isso aqui com a simulação, é igualzinho que o analítico. Então aqui é com simulação. Então apliquei um espectro plano com dados aleatórios e gerou uns dados, e com esses dados eu posso calcular o espectro da resposta. O que se espera que a área embaixo dessa curva também dê a variância da resposta igual como deu, mas aqui eu fiz o cálculo com os dados diretamente, né? Não precisa calcular a área embaixo da curva, simplesmente pego os dados, porque aqui eu tenho os dados, né? E calculo a variância. Bom, então vamos fazer o cálculo da probabilidade, mas utilizando os dados, não utilizando os cálculos diretos das áreas embaixo das curvas. Então eu tenho um monte de dados, tanto da força como da força interna como do deslocamento. Então para passar a força interna, tenho que pegar a rigidez e multiplico pelos dados que foram calculados na análise dinâmica. Então vai dar um vetor aí cheio de força e vou procurar, assim como eu mostrei aqui em alguma aula, que eu posso ir procurando todos os pontos que cumprem com a minha condição. Nesse caso aqui, todos os pontos que têm um valor absoluto de F maior de 40 kN, eu vou ir procurando aí quais cumprem essa condição e vou dividir entre o comprimento total dos dados. Então isso me dá um cálculo aproximado de probabilidade. Então isso que eu estou fazendo aqui, procurar todos aqueles pontos que são maiores de 40.000, vou somar todos eles e dividir entre o comprimento total dos dados. Multiplico por 100 para dar a probabilidade em percentagem. O que se espera que seja 15,40, não, aqui deu 17,2%. Deu um erro bem aí alto, mas porque é simulação, né? E a gente vai fazer isso também com o deslocamento. Se eu faço aqui, deixa eu
rodar de novo, digamos, com 5.000, 100.000 dados, acho que pode melhorar esse cálculo aí. Isso também eu posso fazer com o deslocamento, né? Calcular qual seria a probabilidade de deslocamento absoluto ser maior de 0,027, o que espera que a gente seja aproximado de 5%. Quanto que deu aqui? 5,85%. Então, o problema da simulação é que você tem que fazer isso várias vezes para poder ter uma aproximação melhor e também aumentar a quantidade de dados. Bom, então é isso que queria mostrar para vocês. Eu vou repassar esse script porque você vai ter que modificar ele para fazer outros cálculos dependendo da tarefa, né? Ok? A última coisa que eu queria mostrar aqui é a função de correlação. Eu falei na vez passada sobre as características da função de correlação, que ela tende para zero na medida que aumenta tal, né? Então a gente vai ver aí o cálculo da função de correlação, tanto da excitação como da resposta. Eu falei que a característica é que ela tem que tender para zero para que, digamos, o processo aleatório ele tenha algum nível de aleatoriedade, né? Porque se ele não tende para zero, se não fica oscilando em torno de uma frequência, o que indica que realmente há um componente determinístico dentro daquele sinal, né? E portanto a teoria que a gente está usando não deveria ser usada, né? A componentes determinísticos aí, tipo harmônico. E no caso da excitação, que é uma variável totalmente aleatória, que a gente espera que, como eu mostrei aqui, no caso, vamos lá, aqui lá no início no caso do espectro com ruído branco, a gente concluiu que a função de correlação é um impulso. A gente chegou nessa conclusão. Para você ter um espectro plano, a função de correlação deveria ser um impulso. Então a gente vai ver esses dois gráficos para ver se concorda com o que a gente falou na teoria, né? Então temos aí, olha, a função de correlação da excitação é um impulso, como a gente está fazendo aí esse cálculo, né? É um impulso completo. E vamos ver a função de correlação da resposta. O que a gente espera aí que ela não seja um impulso, sino que ela tenda para zero. Ela seja simétrica. Então estão vendo, ele tem um valor máximo aqui e ela começa a tender para zero. Ou seja, essa é a função de correlação da resposta. Tem um nível de aleatoriedade e não fica digamos, oscilando em torno de alguma frequência, o que indica que sim é aleatório. Se você faz a excitação daquela estrutura com uma frequência determinística, um harmônico, ele vai sair aqui. Então você vai saber que as excitações realmente não são aleatórias, né? As excitações são de outro tipo, de outra origem determinística. Então a função de correlação ajuda muito em identificar se realmente você está trabalhando com uma resposta aleatória ou com uma resposta determinística ou que tem componente determinístico, né? Não necessariamente tem que ser tudo aleatório. Tem alguma pergunta até aí? Oi? Não, profe. Ok. Bom, então vamos tentar ver um pouquinho. Essa aí seria a teoria de vibrações aleatórias. E a gente vai ver a partir do uso dessa teoria um método que foi proposto nos anos 60, que é o método que utiliza a teoria de vibrações aleatórias, mas já orientado ao problema de
de vibração devido ao vento, né? Devido à força do vento. Então a gente chama do processo de Davenport e a teoria que digamos, no caso, quando você vai fazer análise dinâmica do vento, dinâmica mesmo, não aquele análise estático, a teoria base de muitas das normas atuais no mundo, né? Que é o processo de De Vapor. Ela se utiliza na norma brasileira. No capítulo 9 aí você vai ter aí alguns equacionamentos que são baseados nessa teoria. Não quer dizer que são exatamente iguais do que propõe. As formulações finais não são exatamente iguais, mas ele é baseado nessa proposta, né, do cálculo de força do vento utilizando a teoria do processo de Weber, que ela é baseada na teoria de vibrações aleatórias. Então, como a gente já entendeu um pouco sobre vibrações aleatórias, a gente pode tranquilamente entrar a ver esse método do processo de Weber. Bom, então vamos falar algumas questões relacionadas às hipóteses que ele utiliza, que são as mesmas hipóteses da vibrações aleatórias, mas mais orientado ao vento, né? Lembrem que a teoria de vibrações aleatórias ela pode ser utilizada em qualquer área onde existam vibrações aleatórias. Não necessariamente tem que ser processos aleatórios relacionados com o vento. Pode ser qualquer tipo, terremotos, tráfego de carros em pontes, etc, na indústria, enfim. Bom, então vamos, no caso da uma estrutura ser submetida ao vento, a gente tem que trabalhar com velocidade, né? A gente trabalha com a velocidade do vento, principalmente. E a gente já falou que a turbulência, digamos, do vento, ela se define como sendo que ele tem uma média, né? Uma velocidade média e umas flutuações que aumentam ou diminuem essa amplitude da força do vento. Então, a velocidade para um sinal do vento pode ser definida a partir da comprimento de onda, do conceito de comprimento de onda. Você vai ter um sinal que a gente modelou lá no sistema, num processo determinístico, modelou o sinal do vento como sendo uma questão sinusoidal desse tipo, né? Então a gente também vai, nesse caso, supondo que fosse determinístico, mas a gente vai utilizar a teoria de vibrações aleatórias, mas simplesmente para ver uma relação entre a velocidade e o comprimento de onda. Então temos que a velocidade se define como distância dividida entre o tempo, né? Então cada onda do vento ela vai ter um comprimento e vai ter um tempo no qual se dá esse comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre dois picos sucessivos ou dois vales sucessivos, né? Então, a primeira coisa que tem que ver aqui que a velocidade a frequência ela é inversamente proporcional que o comprimento de onda, né? Podem ver aqui que se você coloca essa equação, tira o lambda para baixo, então na medida que você tem frequências altas, o comprimento de onda é menor. Ou seja, você vai ter isso aqui reduzido, que o tempo se reduz, né? Que o tempo é inverso à frequência. Se as frequências são baixas, o comprimento de onda aumenta. Então, esse comprimento de onda, sendo baixo ou grande, que está diretamente relacionado com a frequência, ele pode se entender aí, eu já falei várias vezes que se as frequências são altas,
é possível que as estruturas altas não sejam excitadas, né? Porque as estruturas altas têm frequências baixas. Mas também está relacionado com esse comprimento de onda. O que se espera é que esse comprimento de onda possa envolver toda a estrutura e por isso gera essas excitações. Então vamos ver essa relação com a altura da edificação, ok? Então a gente já sabe e conhece essa relação, velocidade igual ao comprimento da onda vezes frequência, e vamos dividir por uma altura, por uma dimensão característica da edificação, que pode ser a altura, né? Pode ser outra. Vamos supor por o L, né? Que é a altura, que seria a altura da edificação. Então vou pegar essa equação aqui e vou dividir entre um comprimento, né? Então isso ficaria, eu isolei aqui o lambda, fica velocidade dividido entre frequência. E se eu faço a divisão nos dois lados da equação entre o L, que seria, vamos supor que é a altura da edificação, ficaria essa equação. Eu posso inverter essa equação e ficar dessa forma, ou seja, trocar aqui inverso nos dois lados da equação. Então ficaria uma relação aqui entre a altura da edificação e comprimento de onda. Então lembre que se eu tenho, vamos supor, deixar tudo constante, vamos deixar a altura constante, a velocidade constante. Se eu tenho frequências altas, o comprimento de onda desce. Portanto, isso aqui, se isso desce, essa relação entre altura e comprimento de onda vai aumentar. Se eu tenho frequência baixa, isso aqui aumenta, essa relação vai diminuir. L sobre... Então, o que se espera mais ou menos é que uma relação de L sobre lambda maior do que 1 não geraria, que isso como isso aqui aumenta, né? Tem que ter lambdas pequenos, frequências altas, né? Lambdas pequenos, frequências altas, dá uma relações altas de L sobre lambda. Então esses tipos de, digamos, essa característica, se a gente tem L sobre lambda maior do que 1, mais ou menos, realmente não geraria excitações, não envolveria totalmente a estrutura e não geraria excitações de forma global. Ou seja, as excitações não seriam, digamos, preocupantes nessa situação, no caso de estrutura. Mas no outro caso, quando temos frequências baixas, o lambda aumenta, portanto essa relação se reduz. Então temos aí que isso aqui se pode envolver a estrutura e gerar maiores vibrações naquela estrutura como um todo, né, de forma global. Isso aqui pode gerar nessa situação excitações locais, isso aqui excitações globais, que são mais prejudiciais para a estrutura. Então a gente está indo por esse lado. A gente vai ver isso aqui também, essa conclusão, que eu já falei várias vezes. A gente tem concluído isso através da função de transferência, ver como para frequências baixas realmente existem, porque depende do espectro, né? Então a gente vai ver isso também através do espectro, ver como é que realmente o espectro realmente excita essa estrutura em frequências baixas. Bom, vamos falar algumas das hipóteses do processo de Debye, porque são as mesmas hipóteses que a gente usou para a análise de vibrações aleatórias ou vibrações normais determinísticas. Então a primeira hipótese que a gente pode expressar a relação entre força e resposta através da equação dinâmica, né? A gente já mostrou essa equação, pode ser expressada dessa forma. E a outra hipótese dele é do processo de Debye, porque a força média pode ser representada através dessa equação. A gente já mostrou essa equação no início do curso, né? Que a força do vento pode ser dada pela pressão do vento vezes o coeficiente de pressão, e vezes a área, né? Então a força, e aqui está relacionada, né? Se tem a velocidade média do vento, dá uma força média do vento.
Os outros, esse aqui, esse ρ, a gente já falou que era a massa específica do ar, que pode ser considerada por uma temperatura aí de 15 graus com esse valor. Bom, então a gente, o que a gente pretende é relacionar velocidade do vento, né? A gente tem que passar da velocidade do vento para a força e de força para a resposta da estrutura, né? Então aqui nessa equação a gente relaciona força-resposta. E nessa equação a gente relaciona velocidade com força. A força vai para cá e a gente obtém o deslocamento da estrutura. Então tem como 3 passos, né? Eu passo medições do vento em velocidade. Essa velocidade tem que procurar um jeito de transformar em forças. E essa força tem que procurar um jeito de transformar no deslocamento da estrutura. Então, o que relaciona essas 3 coisas, né? Velocidade, força, deslocamentos, eles são, a gente vai assumindo que são relações lineares, né? Não há não linearidade aí, é linear, velocidade, força, resposta. E elas vão estar relacionadas, a gente já aprendeu que a relação no domínio da frequência da força com os deslocamentos, ela é através da admitância mecânica, né? A gente chama função de transferência ou admitância mecânica. Então, mas aqui faltaria ainda saber como relacionar velocidade com força no domínio da frequência, porque a gente tem que utilizar a teoria de vibrações aleatórias, né? Então aqui faltaria conhecer o que relaciona essa velocidade com a força, que nós vamos chamar de admitância aerodinâmica. Então, a admitância mecânica a gente já conhece, tem trabalhado tanto para excitações determinísticas como para excitações aleatórias. Então, vamos ver aqui o caso da admitância aerodinâmica, que simplesmente são equações que surgem de experimentações, né? Não dá para criar uma teoria tipo que surge aqui a partir de uma equação diferencial. Bom, então, segundo o processo de Davenport, ele define a admitância aerodinâmica, o que relaciona velocidade com força, como sendo essa equação aqui. Então aí temos 4 vezes a força média do vento dividido entre a velocidade média do vento, tudo ao quadrado, vezes a admitância aerodinâmica. E esse aqui é o espectro de velocidade do vento na componente longitudinal. É um componente que se espera que seja, que tenha maior, que gere as maiores forças, né? Bom, dessa forma eu estou passando de um espectro de velocidade do vento para um espectro de força. Vendo? Espectro de velocidade do vento para o espectro de força. A força média a gente sabe que é essa aqui, né? A gente já mostrou lá em cima. E temos aí também a velocidade média e a admitância aerodinâmica, que está relacionando essas duas componentes, velocidade, espectro de velocidade média e espectro da força. Então, a admitância aerodinâmica, segundo o Davenport, pode ser definida dessa forma. Então, essa equação aqui, 1 dividido entre 1 e 2 vezes raiz de A. A A seria a área onde bate o vento, né? E o lambda é o comprimento de onda daquele vento. Mas esse lambda eu poderia representar em função de frequência, beleza? Utilizando essa equação. Então temos outra representação aí. Então, a gente teria um gráfico, a gente poderia gerar um gráfico dessa função de admitância em função da frequência, deixando a velocidade constante e a área onde digamos, bate o vento constante. Então geraria um gráfico dessa forma, olha. Então aqui o que se espera é que frequências altas, que me imagino mais ou menos 1 Hz, 10 Hz, onde já começa
a diminuir essa relação, ou seja, na medida que isso aqui vai para zero em alguma frequência, a força vai para zero, portanto, e essa força passa aqui, geraria menores deslocamentos. Então, esse gráfico aqui já está dando uma limitação, né? Ou seja, há umas regiões de frequência nas quais a estrutura pode ser maiormente excitada. E eu não fiz o gráfico, digamos, com valores, né? Mas mais ou menos a figura dessa forma. Essa figura também pode ser representada em função de lambda, né? Então, que é a mesma coisa, frequências altas L sobre lambda maiores, portanto, menores excitações. Então, a mesma conclusão que a gente chegou aqui anteriormente, né? Frequências altas L sobre lambda maiores, portanto, menores consequências ou menores amplitudes da excitação no espectro da força. Frequências baixas L sobre lambda menores, portanto, maiores amplitudes de excitação da força. Então, aí, a partir do espectro, a gente já tem falado várias vezes disso, de que devido ao espectro do vento ser dessa forma, do espectro da força, né? Estou falando quando eu mostrava lá era o espectro da força, não o espectro da velocidade, gerava para frequências baixas maiores excitações. Mas o que se espera é que a estrutura, se elas estão ubicadas nessa região onde gera as maiores forças, vamos ter amplificações dinâmicas, né, da força do vento. Mas se ela está fora dessa região, não teria problema nenhum. Portanto, você não tem que fazer análise dinâmica. Uma análise estática é suficiente para considerar essas forças. Bom, então utilizando essas definições da mitância aerodinâmica, a gente pode fazer aí substituições. Então, eu vou substituir aqui a força média, né? Essa força média, utilizando essa equação, eu tenho uma coisa assim, com maior, né? E nosso espectro da força ficaria definido assim: a força do vento a partir do espectro da velocidade do vento. Esse espectro da velocidade do vento tem espectro, né? Eu não tenho vários modelos de espectro. O mesmo Dave tem um modelo, tem modelo de Kaiman. Vou mostrar aqui alguns espectros desse. Passar por aqui. Então, o espectro da velocidade do vento seria uma coisa assim: frequência vezes aqui amplitude, né? Então, aí tem vários modelos na literatura que podemos encontrar que você pode utilizar para modelar esse espectro de velocidade do vento. Então, aí temos o processo de Debye, né, que seria esse espectro aqui, e do Kaiman, que, por exemplo, é também muito utilizado na norma americana, né, para simular as excitações na estrutura. Vocês estão vendo aqui que o espectro de Debye, por ele para excitações bem baixas, ele gera amplitudes quase zero, né? Então, ele parece ser que ele desconsidera, digamos, possíveis amplitude da excitação em essas regiões de frequência baixa. Tem outros espectros nos quais essas excitações em frequência baixa são maiores, tá vendo? Mas isso aqui depende da região, né? São espectros aqui criados na Europa, nos Estados Unidos. E aí isso depende da região. Aqui o que se espera é que cada norma de cada país tenha seus espectros definidos, porque eles podem ter características diferentes dependendo dos ventos da região. Bom, então é possível sim ter esses modelos desses espectros. Então, vamos botar aqui.
o espectro. Então, se você tem esse gráfico aqui em frequência, você pode simplesmente com essas equações, utilizando esse modelo de admitância aerodinâmica, convertir um espectro de força, que é o que a gente não conhece, né? A gente deu uma primeira tentativa de análise com vibrações aleatórias, assumindo um espectro plano, supondo que eu não tenho aí conhecimento, mas no caso é possível. Esse aqui seria o espectro mesmo do vento e não precisaria de eu fazer as suposições de que eu não tenho conhecimento dele, né? Geralmente eu falei que quando você não tem conhecimento do espectro, você aí assume um espectro plano e tenta definir umas faixas de frequência e uma amplitude para fazer algum cálculo, né? Bom, então vamos ver agora o espectro da resposta. Então, no espectro da resposta a gente já conhece, já tem trabalhado com ele. Simplesmente aqui relaciona o espectro da força com o espectro da resposta através da função de admitância mecânica, com as equações que a gente já trabalhou várias vezes. Aqui temos, então aqui a gente vai separar, né? Vamos separar essa parte aqui com o K, vamos deixar o K embaixo aí, multiplicando o espectro da força. A gente já sabe que o espectro da força é assim, segundo o processo de Davenport. Desculpem, o espectro aqui já está eu estou incluindo já o espectro da força. Peguei essa equação, estou incluindo nessa equação. Então aí temos as duas admitâncias, né? A admitância aerodinâmica, que transforma velocidade em força, e essas forças são transformadas em deslocamentos utilizando a admitância mecânica, que é essa XM aqui. Então o processo de Davenport é praticamente resumido dessa forma. Você tem um espectro de velocidade do vento, multiplica por uma admitância aerodinâmica, dá um espectro de força, né? Se eu tenho um espectro de força, esse espectro de força você multiplica por uma admitância mecânica da estrutura e você tem um espectro da resposta. Esse espectro da resposta você pode inferir probabilidades de deslocamento, né? E se você pode inferir probabilidade de deslocamento, poderia proibir também probabilidade de força. A partir do que? Desconhecer a variância da resposta, que é a área embaixo da curva, né? A área embaixo da curva do espectro. Então, aqui é onde a gente está utilizando vibrações aleatórias. Então era difícil a gente compreender o processo de Davenport se a gente não vê um pouco das vibrações aleatórias, pelo menos aqui nesse caso o sistema de 1 grau de liberdade. Bom, então vamos ver como é que se calculam essas forças a partir de utilizar a teoria de vibrações aleatórias no processo de Davenport. Então, eu poderia calcular a variância da resposta a partir da integral dessa equação, O que vai tentar fazer Davenport é encontrar uma integral simples, né? Assim como a gente fez para ruído branco. Nesse caso aqui não é tão direto, né? Porque lá no ruído branco era era um valor plano aqui desse espectro. Aqui nesse caso não é plano, não é um espectro plano, portanto ele vai ter que procurar outro jeitinho aí para poder fazer essa integral, né? Então vamos lá. Então vamos integrar de 0 a infinito para definir a variância. Vamos trocar aí algumas variáveis. A primeira delas a gente sabe aqui que essa força média dividida entre a rigidez seria igual ao deslocamento médio na estrutura. Então a primeira a variável que pode ser trocada. E a outra variável é que esse espectro
da velocidade, eu posso transformar ele como sendo um espectro, digamos, um espectro que tem uma área igual a 1, multiplicando a variância da velocidade do vento. Então vamos provar isso aqui. Vamos supor que eu sei que a integral embaixo da curva desse espectro de velocidade tem que me dar a variância da velocidade do vento. Então, se eu faço essa integral, faço essa substituição aqui, ficaria uma integral desse tipo, sai a variável que é constante, que é a variância da velocidade, e fica isso aqui. Para que essa integral seja igual à variância da velocidade, a integral desse espectro aí tem que ser igual a 1. Então a gente pode fazer essa troca de variável, né? Assumindo que essa integral desse novo espectro aqui é igual a 1. Não necessariamente tem que ser plano, mas a integral tem que ser igual a 1. Então vou trocar essa variável aqui, o espectro da velocidade do vento, por isso aqui. Então ficaria agora em função a variância do deslocamento em função, aí estamos vendo que está saindo a variância da velocidade do vento. Eu passei aqui, fez a divisão aqui da força entre rigidez, ficou deslocamento quadrado. Esse deslocamento quadrado, a média, né, um deslocamento médio, passou a dividir. Aqui passou a dividir e ficou essa equação aqui. Então ficou essa integral, né? Então o problema agora do Davenport era como definir essa integral. Então a ideia dele é a seguinte: olha, essa integral é complicada, mas vamos fazer a dividir ela em duas parcelas. Vamos dividir ela na parcela que está relacionada com o espectro da força do vento, que seria o XA e o DC1, né? E outra parcela que está relacionada com o espectro da resposta mesmo. Ou seja, a gente tem um gráfico mais ou menos assim, total, mas ele vai fazer uma separação de área, né? Vou pegar essa área aqui separado com essa área aqui separado, que simplesmente está relacionada com o espectro da resposta da estrutura mesmo. Então isso aqui é uma aproximação, né? Você pode aproximar. Bom, temos que lembrar que a gente está nos anos 60, né? E lá muitas das coisas que a gente vai ver aqui são questões da engenharia dessa época. Você quer utilizar ábacos e essas coisas para fazer os cálculos mais simples. Mas se a gente tivesse nessa época, isso aqui você simplesmente vai e integra isso aqui diretamente e pronto, né? Você tem aí, integra numericamente, você tem a variância e pronto. Mas aqui, daqui para frente, são necessidades dessa época de cálculo, de um cálculo aproximado e rápido para o engenheiro ter aí valores de força do vento devido, digamos, devido ao efeito dinâmico. Bom, então ele separou essas duas variáveis aqui. Então vamos ver o que seria o beta, que está relacionado com o espectro da força do vento. Então vou pegar somente as variáveis que estão relacionadas, que seria o XA e o EC1. Então você integra isso separado, né? O EC1', né? Que é o que é integral igual a 1. Mas você pode substituir como sendo EC1, utilizando essa equação, né? EC1 dividido entre a variância da velocidade. Então ficaria o beta sendo igual a isso aqui, que seria essa área embaixo. Então, no caso da DCR, que seria o espectro já da resposta, que estaria relacionado com XM e C1, eu vou me esquecer dessas duas variáveis e vou colocar como avaliando ela na frequência natural, porque aqui nesse pico está a frequência natural. Então eu vou tirar essa para fora, né?
C1 XA e vou avaliar simplesmente ele na frequência natural e vou integrar só o que está relacionado com o espectro da resposta, que seria o XM. Isso aqui seria muito válido, realmente não é uma coisa que tenha de grandes erros. Sim, que realmente acontece, né? Porque eu fiz aqui um gráfico um pouquinho, digamos, com uma largura muito ampla, mas realmente esse gráfico aqui ele é assim, ele é bem, a largura embaixo, como temos amortecimentos baixos. Lembrem que essa largura aqui depende do amortecimento. O amortecimento baixo a gente teria um pico bem, digamos, com uma largura bem mínima. Então dá para realmente fazer isso no caso que o amortecimento é baixo, que é o caso dessa estrutura, né? Separar essas duas respostas. Isso aqui ficaria dando maiores erros quando realmente esse pico coincide com o pico, exatamente com o pico. Ou seja, na medida que a estrutura pode entrar mais em ressonância, esse cálculo feito dessa forma pode ser maior, o erro pode ser maior. Mas se há uma distância aí considerável entre o pico da excitação e o pico da resposta, o cálculo é melhor, né? O qual não é tão bom, né? Porque se a gente tem aí grandes ressonâncias, supondo que esse pico fique aqui em cima, aí você estaria fazendo um cálculo errado da variância da resposta. Bom, essas são algumas das limitações dessa forma de cálculo, né? Só para comentar. Então o R pode ser definido dessa forma, considerando o XA e C1 avaliado na frequência natural. Então a gente teria esse equacionamento aqui. Aí a gente pode calcular esse integral aqui de forma analítica, que seria a integral dessa equação, isso aqui, ao quadrado, e nós podemos obter esse resultado. Ou seja, a integral dessa parte do R que está relacionado com a admitância mecânica é exatamente igual a isso aqui. Então, substituindo essa integral analítica, a gente obtém um R assim, R igual a tudo isso, a admitância aerodinâmica avaliada na frequência natural, a espectrovelocidade do vento avaliado na frequência natural, vezes π vezes a frequência natural, 4 vezes dividido entre a taxa de amortecimento e aqui a variância da velocidade do vento. Bom, então, assumindo que é possível calcular de forma aproximada a variância dos deslocamentos dessa forma, então vamos substituir isso aqui e vamos separar esse R. Lembrem que o V seria essa integral. O V seria essa integral, função de admitância ao quadrado vezes o espectro da velocidade do vento entre a variância da velocidade do vento. E o R, vamos separar, isso aqui tem várias coisas, vamos separar ele como sendo S, E e a taxa de amortecimento. Então o S seria essa parte aqui. Avaliar a função de admitância na frequência natural, só isso. E o E seria o resto. O E seria o π Fn vezes multiplicado pelo espectro da velocidade dividido entre a variância da velocidade. E só fica por fora a taxa de amortecimento. Mas a taxa de amortecimento, temos que falar que é uma taxa de amortecimento aerodinâmica, né? Não é a taxa de amortecimento só da estrutura. Embora pode ser muito parecida. Então ficaria uma equação assim. Então, utilizando esse equacionamento, nós poderíamos
definir o espectro, desculpem, a variância do deslocamento. Aqui eu tirei a raiz, aqui nesse passo, né? Tirei a raiz, que está elevado ao quadrado, foi tirada a raiz, que realmente seria o desvio padrão da resposta da estrutura. Então a ideia é, a partir desse desvio padrão, você tentar estabelecer um deslocamento máximo na estrutura, que seria assumindo uma probabilidade de excedências mínimas, né? Então a gente vai voltar na teoria de probabilidades, ok? Então a gente tem lá que você pode calcular, digamos, probabilidades aqui utilizando o Z, a variável distribuição normal padronizada, né? Aqui temos os deslocamentos menos o deslocamento meio dividido entre o desvio padrão. Isso dá um N. Então, na medida que esse N é maior, você pode definir qualquer N aí, né? A gente mostrou, vamos voltar para cá, para o caso da distribuição normal. Você está vendo a equação? É a mesma aquela, né? Que esse fator aqui que eu estou multiplicando é o N. Então, aqui nesse caso, nessa primeira equação, o que eu estou fazendo aqui é passando olha, vou voltar aqui, é passando a variância multiplicar o N e passa a somar a média. Então ficaria o deslocamento máximo. Então você está vendo aqui que no caso da distribuição normal, se o N aqui nesse caso, olha, o N é igual a 1, a gente tem uma probabilidade aí de 68%, ou seja, a probabilidade de excedência do deslocamento seria do ordem do 30. Então isso aqui seria bem ruim, você utilizar um N igual a 1. Então vou aumentando, N igual a 2, aí já dá um 95% de probabilidade, ou seja, a probabilidade de excedência seria mínima de 5%. E assim vou aumentando, 3 já dá 99 e tal. Então a ideia é você utilizar valores de 3 por em de 3, para você não ter nenhum problema no cálculo daquele deslocamento máximo. Então aqui o problema seria esse N. Qual seria esse N para eu ter probabilidade de excedência zero, né? Quase zero, no caso da distribuição normal padronizada. Então vamos ver como é que o Davenport ele define esse N. Então ele propõe essa equação aqui, que está relacionada com a frequência natural da estrutura e um tempo de análise que ele assume como sendo de 1 hora, 3.600 segundos de 1 hora. Então com esse N, com essa equação, você pode definir esse valor de N, que na medida que ele é maior, você está vendo que mostrei aqui que um N de 3 daria quase uma probabilidade de excedência de 1% para o cálculo do deslocamento máximo. Então se espera que esses N sejam pelo menos maiores do que 3, né? Então fazendo o cálculo utilizando esse equacionamento, aqui está incluída uma constante, a constante de Euler, igual a isso aqui. Com essa equação simples você pode calcular aí esse N. O que se espera é que esse N ele varie entre, procura por aqui, ele varia mais ou menos entre 3,5 e 4,5, ou seja, as probabilidades de excedência são bem mínimas, muito mínimas. Bom, mais ou menos esse valor aqui do Fn para essa estrutura, ele valia Fn vezes o período de análise, varia mais ou menos entre 100 e 10.000, né? Bom, o cálculo do Davenport, ele não assume valores, digamos, quando você faz uma análise por simulação, você pode fazer, assim como você pode fazer uma distribuição de probabilidade dos deslocamentos, que seria um gráfico dessa forma, você pode fazer uma distribuição de probabilidade dos máximos. Ou seja, você fazer essa simulação que eu fiz,
calcular o máximo e fazer de novo, calcular o máximo e assim vai obter um grafiquinho assim, outro gráfico diferente desse aqui. Essas distribuições de probabilidade do máximo, elas já não atendem uma distribuição de probabilidade normal, né? Fica diferente. Mas o que ele na proposta é que ele diz, olha, essas distribuições de probabilidade de máximo, realmente você pode pegar a média, porque elas são muito, digamos, a largura é muito baixa, a dispersão é baixa, e não, o que você faria se a dispersão fosse alta é pegar o máximo do máximo, né? Pegar a distribuição de probabilidade dos máximos e procurar lá uma probabilidade de descendência dos máximos, não dos deslocamentos. Mas ele propõe simplesmente pegar a média, porque essas dispersões das distribuições de probabilidades máximas eles são baixas, né? Então você poderia, com esse equacionamento que ele está propondo, definir esse valor médio da distribuição de probabilidade dos máximos deslocamentos. Então ele deixa o equacionamento assim, definido assim dessa forma. Eu estou isolando aqui esse y, que seria o deslocamento máximo, em função de um n máximo, para calcular definir uma probabilidade de descendências mínimas. Então, nosso deslocamento máximo seria igual ao deslocamento médio vezes esse n máximo vezes a variância, que a variância vem de onde? Né? A variância vem dessa equação, a variância dos deslocamentos. Bom, então, fazendo essa definição, a gente pode definir o deslocamento máximo. Vamos trocar esse n máximo como sendo igual a um gzinho, né? Um g pequeno, um g minúsculo. Simplesmente vou trocar essa definição e vamos dividir aí entre o deslocamento médio. Então ficaria y máximo dividido entre o deslocamento médio, a equação como um todo, né? E vamos definir esse aqui como g som, ou g maiúsculo. Então o deslocamento máximo é igual ao deslocamento médio vezes uma amplificação, um fator de amplificação, que é esse g maiúscula que está relacionado com essa equação. Então, substituindo aquela definição da variância dos deslocamentos, ficaria dessa forma, né? O g som ficaria assim, o g maiúsculo, e vamos definir que essa relação entre a variância da velocidade do vento dividido entre a velocidade média do vento, duas vezes, né? É igual ao R, que nós vamos falar que é o fator de rugosidade, que depende da rugosidade do terreno, das alturas das construções, entre outras variáveis, né? Então, se a gente define aqui uma forma de estabelecer o deslocamento máximo, isso estaria totalmente relacionado com uma pressão máxima. Então, eu vou utilizar a mesma, não é um sistema linear, né? Utilizar a mesma equação, para definir a pressão máxima do vento. Então a pressão média seria, aqui a gente definiu que o deslocamento máximo é igual ao deslocamento médio vezes o G. Eu vou utilizar a mesma equação para definir a pressão média igual a pressão máxima igual a pressão média vezes o G. A pressão média seria em função da velocidade média do vento, que pode ser em altura, né? É uma altura definida. Bom, então esse é o processo de Davenport. Na próxima aula a gente faz um exemplo do cálculo do Davenport, do processo de Davenport, e também a gente vê aí esse cálculo feito no MATLAB. Tem alguma pergunta até aí?